Você viu aqui no Mais Pecuária, sexta-feira passada, que a cientista brasileira, doutora Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, foi laureada com o Prêmio Mundial de Alimentação, que é conferido todos os anos a personalidades que contribuem para aprimorar a qualidade e disponibilidade de alimentos no mundo. A doutora Mariângela é reconhecida pelo desenvolvimento de tecnologias inovadoras em microbiologia do solo. São tecnologias que não param de crescer, têm nomes diferentes e também de grande importância para a produção sustentável do ponto de vista ambiental e também econômico. Hoje nós temos um termo novo que você vai conhecer, que são as biosoluções. Os bioinsumos. Nós vamos conversar com o pesquisador Dr. Edson Borges, da empresa Desafios Agro, essa empresa de consultoria, planejamento e pesquisa em agropecuária. João Pedro está aqui também para participar da entrevista. Dr. Edson, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço imensamente a oportunidade que vocês dão para que a gente possa trazer informações para o produtor rural. Então, esse espaço que vocês abrem não é nem para o Edson, nem para a empresa Desafios Agro, sim para o produtor rural, para trazer conhecimento e informação. E aí o João Pedro está aqui porque ele, o nosso telespectador, o nosso produtor rural, é testemunha de tantas vezes que ele aborda essa questão do uso dos bioinsumos, a importância dos bioinsumos, não só para o solo, para a correção do solo, para melhorar a qualidade do solo, mas também do ponto de vista econômico, para o produtor que adota essas tecnologias, como disse, não param de crescer. Eu te pergunto, qual é a proposta que vocês têm para esse tema, biosoluções? O que são as biosoluções? Olha, biosoluções, quando você fala biosoluções, você está englobando tudo que se vai usar de produtos da linha biológica na agricultura, desde aquelas culturas que propiciam oportunidade para que alguns micro-organismos desenvolvam no solo, até aqueles micro-organismos aplicados de uma forma agentes vivos ou até mesmo agente biológico. Então isso faz todo o processo. Então biosoluções, a gente engloba tudo e isso que a gente vai discutir durante 3 dias aqui em Campo Grande. Parece que é um assunto de um tema único, mas pelo que nós estamos entendendo, é um leque aberto de oportunidades e opções relacionadas ao uso desses produtos biológicos. Perfeitamente. O que a gente tem que entender que a grande oportunidade que o produtor está tendo é de conhecer mais o biológico. Só que o biológico é vida. Então, para você ter uma vida que você possa tirar o maior proveito dela, tirar mais benefícios, você precisa fazer toda a estrutura que você tem que fazer. Então, quando se pensa em altas produtividades, se pensa em estruturar o solo. Então, a primeira coisa que a gente pensa em biológico, quando você vai colocar o biológico no solo, tem uma estrutura boa. Então, por isso que a gente começa com culturas de cobertura, evidentemente com uma boa safra de verão, para que você possa ter estrutura e esses micro-organismos tenham uma sobrevida muito melhor no solo e entrar em igualdade de competição com aqueles agentes que estão desequilibrado, causando algum dano para o produtor. Isso na parte solo. Na parte aérea, é a planta estruturada, com uma boa formação, e você coloca o produto ali, ele tem condições de sobreviver ali e multiplicar e ter agressividade naquela doença ou naquela praga desejada. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Edson, você acompanhou o avanço da agricultura no Cerrado desde o início, aqui no Mato Grosso do Sul, o Cerrado e tal. No passado, o pessoal olhava o solo apenas como suporte para a planta. Hoje vocês estão criando um novo protocolo. Você encara o solo como parte integrante de todo o processo. Ou seja, se você não tem um solo equilibrado, se não tem um solo que tenha vida, como é o exemplo que o solo tinha de mata, que os caras falam, terra de mata dá qualquer coisa. Porque a natureza era um solo equilibrado. A ação humana, muitas vezes, por usar tecnologias que não eram adequadas, ela acabou desequilibrando. Hoje, o papel de vocês, quando você fala em biosoluções, é uma integração solo, planta e levando em conta também a questão econômica, porque se o produtor não tiver renda, ele não vai usar todas essas tecnologias, né? Sim, João, tudo começa, você tem que ter um princípio, começar com alguma coisa. Então, quando os nossos produtores rurais começou lá atrás,
na década de 70, em abrir no cerrado ou abrir algumas áreas de mata, poder plantar a cultura da soja, que é uma cultura completamente diferente, uma cultura não nativa daqui, sim vir de outra região, você tem que fazer uma estruturação desse solo. Só que naquele momento a estruturação era o quê? Era você derrubar aquele cerrado, corrigir aquele cerrado com calcário e o fósforo e as outras coberturas, potássio, alguma coisa. Então você fazia isso. Então isso fez com que a gente chegasse com um patamar de produtividade. E as coisas foram crescendo, o conhecimento foi avançando e os patamares de produtividade daquela época era 30 sacos, foi para 60, hoje se fala muito mais de 100 sacas de soja. Então você tem que ter uma outra estrutura de solo para você conseguir essa resposta produtiva que você precisa hoje, que ela seja econômica no processo de produzir soja ou qualquer outra cultura. O fato da integração, a integração surgiu até por uma necessidade, porque o produtor chegou a um ponto que ele... qualquer veranico colocava em xeque a produtividade dele. A hora que começou, eu lembro que o pessoal começou, vamos colher a soja e plantar milheto. Foram as primeiras culturas. Hoje, você não vê mais uma planta só como cobertura, você vê um grupo de plantas que, para cada tipo de solo, para cada tipo de cultura, são as mais dedicadas. Sim, tudo começa com algumas iniciativas. E essa iniciativa que você falou de pastagem, ela começou lá em Maracaju, aqui em Mato Grosso Sul, né, com o Hack, Bernardo Van der Veen e do Clive Villemar. São pessoas que a gente nunca pode esquecer, porque eles foram construir esse legado para nós. Então eles mostraram que essas culturas, elas têm um benefício. E quando a gente planta uma soja no verão, ou um milho safrinha, a gente tem alguma janela. Então uma cultura dessa de cobertura vai propiciar a oportunidade de a gente construir um plantio direto muito mais sustentável. Então essas alternativas é o que vai fazer a gente prosperar cada vez mais e produzir cada vez mais. Então do milheto que começou, foi para a braquiária, da braquiária hoje tem várias culturas de cobertura que se começou lá atrás e até hoje já não se faz mais uma cultura isolada em algumas áreas, se faz um mix de culturas de cobertura para que você possa atingir alguma gama de agentes patogênicos que você tem ali que é desfavorável e agressiva à cultura que você vai plantar em seguida. Eu queria saber se o uso de bioinsumos pode ser feito em larga escala e quais são os desafios para isso. Não, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos começando a trabalhar com agentes biológicos, a gente já tem uma experiência em cana, em floresta, com agentes biológicos vivos. E tivemos lá atrás também com percevejo, para controlar percevejo e algumas outras pragas. Hoje a gente está falando de uma outra forma de agentes biológicos, é aquilo que você aplica para você combater alguma praga ou alguma doença, não são esses agentes vivos mais da forma que se movimentavam. São fungos, bactérias, hoje que a gente está usando. Então, um pouquinho diferente que a gente tem que analisar como fazer isso. Isso é tudo feito com conhecimento, com cuidado. Hoje, a gente está no ano de 2025, mas o biológico começou faz pouco tempo. Então, nós estamos ainda aprendendo e conhecendo a utilizar esses produtos em benefício de uma agricultura mais saudável, mais segura, em ponto de vista ambiental, para que a gente possa produzir mais e com muito mais segurança para o meio ambiente. Mas o assunto é importante, porque deu o prêmio considerado Nobel da Agricultura para a pesquisadora da Embrapa Soja, né, doutora Mariângela. É um assunto que chamou a atenção do mundo. Como é que o Brasil se posiciona no mundo nesse uso dessas tecnologias? Você vê que coisa fantástica, nós tivemos essa premiação. Eu não sei dizer em números o quanto que o trabalho da Mariângela Hungria trouxe para o Brasil, ou para o produtor de soja do Brasil todo, mas você tira uma cultura que é altamente dependente de nitrogênio e você tirou o nitrogênio dela e colocou as bactérias que fazem esse serviço para nós. Olha que coisa fantástica. Esse prêmio é mais do que merecido e, olha, sem sombra de dúvida, que bom que pôde dar esse prêmio para ela agora, que as coisas estão recentes agora no momento de biológico. Então isso alavanca mais o conhecimento e a oportunidade de outros pesquisadores a entrar nessa linha e ampliar todo o trabalho que ela começou lá atrás e hoje já tem essas bactérias tanto para a soja quanto para o milho, para arroz, para outras culturas. Nós estamos vivendo hoje um momento importante no mundo, uma transição, que se questiona muito a questão da mudança climática. Quando você deixa de usar esse nitrogenado sintético, seja ureia, amônia, etc., e usa a bactéria, você evita um problema sério que é a
a presença do óxido nitroso devido à decomposição desses produtos químicos. E ao passo que a bactéria, ao contrário, ela vai pegar, ela vai fixar carbono no solo. Até nesse aspecto é muito importante isso, porque você tem hoje um solo que você vai conseguir melhorar a matéria orgânica dele, vai conseguir aumentar a microbiota, vai conseguir trazer esse carbono que está na atmosfera para dentro do solo. É um processo que extremamente dinâmico e que é muito oportuno nesse momento que nós estamos vivendo. Com certeza. E complementando isso, eu acredito que esse trabalho da Maria Ângela Hungria, ele vai ter agora uma sustentação muito maior, porque a gente passou lá atrás com algumas culturas de cobertura. Só que a coisa não evoluiu tanto. Hoje, com as culturas de cobertura propiciando uma melhor adequação à estruturação desse solo, evidentemente, essas bactérias que ela colocar agora na cultura da soja, que vai colocar no verão, ela vai ter uma sobrevida muito maior, nas condições muito mais adequadas. Talvez até, algumas culturas possam ser usadas, ela possa até ter uma sobrevida ali e as coisas multiplicarem cada vez mais e com isso, com resposta por garantia de produtividade para a safra seguinte. Bom, esse com certeza vai ser um dos temas da segunda edição do evento Biosoluções para o Agro. Esse evento vai ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho em Campo Grande, no Ondara Buffet. E o Edson está à frente da organização. Como é que vai ser esse evento? Esse é um dos temas, mas outros também deverão ser apresentados. Nesse evento, nós percebemos, em conversa com os demais colegas e sócios da Desafios Agro, que era uma grande oportunidade de você trabalhar mais esse tema de biológico. Por quê? Há uma falta de conhecimento, tanto para o consultor que faz a recomendação e quanto para o produtor uma segurança para ele utilizar. Então, o que a gente percebeu? A gente procurou as empresas, nós temos interesse em promover um evento abordando toda essa parte de biológico, seja em qualquer sistema da cultura, seja soja, milho, algodão, eucalipto, citros, então enfim, então a gente construiu esse evento. Então esse evento ele começa da seguinte forma, ele começa dia 11, 12 e 13 agora de junho, e no primeiro dia nós vamos abordar a parte de culturas de cobertura do solo. Para que o produtor entenda, os consultores entendam o quanto é importante você produzir aquela massa que vai te dar a cobertura para o plantio direto e vai manter o equilíbrio nutricional ali, às vezes até reduzindo alguma praga. Logo depois nós vamos ter os colegas da Embrapa falando sobre a remineralizadores de solo, o Éder, e a Cristiane falando sobre bactérias sobreviventes de fósforo. Isso é muito importante, você buscar algumas outras alternativas, além daquilo que a gente já tem hoje, ou utilizar o fertilizante que a gente usa e tem uma otimização desse fertilizante. Então, a gente passa por esse momento. E depois nós vamos entrar na parte de estrutural, de controle de nematóide. O controle de nematóide hoje está calcado, tanto em químico quanto biológico, mas o biológico foi aquilo que começou e está dando um passo, uma impulsão maior no sistema biológico, que é o controle de nematóide. Então, nós vamos ter pesquisadores trazendo conhecimento de outra região para falar sobre controle de nematóide e também, não só nematóide, mas tem doenças radiculares. Aí nós temos uma outra pesquisadora que vai falar sobre o controle com produtos biológicos sobre essas doenças radiculares e o impacto que esse produto pode dar na parte aérea. E aí depois nós entramos no controle de doenças com biológico, discutindo todo o sistema de biológico, e depois nós temos inseticida, controlando as pragas com biológico. Vamos falar se tem qual que é o futuro do biológico na parte de herbicida. E uma coisa muito importante que a gente vai discutir é sobre tecnologia de aplicação, porque nós, produtores rurais, eu sou produtor rural, a gente planta uma lavourinha de soja aí para aprender, ter as dores do produtor, já faz algum tempo. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte, o controle, usar o produto químico para controlar pragas e doenças, a gente sabe. Agora, e o biológico? O biológico pode ficar no tanque de pulverização, pode ser associado com químico, qual químico pode ser associado? O biológico precisa se aplicar. A pressão que você usa, as 45 litros, poder aplicar um produto químico, essas mesmas 45 você pode usar para um biológico? Então, a gente está trazendo uma pessoa que está começando um estudo desse e mostrar para o produtor, olha, você pode usar essa tecnologia, ou seja, de avião, ou seja, terrestre, ou até mesmo de drone. Então, até isso a gente preocupou. E no meio disso, a gente está trazendo um palestrante, eu descobri um professor aqui no Paraná, ele tem um trabalho fantástico, João.
ele está testando, por exemplo, ele aplica um produto químico, vamos pegar ali o glifosato, e depois ele aplica o biológico para saber qual que é a interferência desse produto nos biológicos, seja na raiz ou até mesmo o produto na planta. Então esse professor, eu acho que vai ser assim, um marco muito importante nesse evento, trazendo essas informações como a tecnologia de aplicação para complementar o conhecimento. Eu falei que não parece ser um assunto simples, são 3 dias, pelo menos 3 dias para abranger tanta coisa, né? Está tudo começando agora e felizmente vocês pesquisadores estão levantando a bola para melhorar a produção, né? Isso tem chamado a atenção. João Pedro. Edson, você está falando muitas coisas a respeito a tua empresa é uma empresa de validação de pesquisa. Você coloca as pesquisas no chão para ver os resultados. Hoje no Brasil nós temos um desafio. Nós temos 70 milhões de hectares de pastagem degradada. O que essa área de biosoluções poderia apresentar para ajudar esse pecuarista que está nos assistindo em termos de pastagem? Olha, eu acredito que isso precisa avançar muito. Há uma necessidade das federações de agricultura e sindicatos rurais chamar as empresas de pesquisa, tanto de iniciativa pública ou privada, para esse debate, para esse embate, para buscar informações e conhecimento. Então, havendo isso daí, alguém tem que liderar isso daí para que a gente possa fazer essa correção. Hoje, na pecuária, João, a parte de uso de biológico para controlar alguns insetos já é fato, e tem muito produtor já utilizando, como também no manejo de cigarrinha. Nós vamos abordar essa parte de manejo de cigarrinha em pastagem nesse evento Biosoluções. Então, o que precisa é isso, precisa alguém liderar. Uma empresa, hoje nós temos muitas empresas na linha da Desafios Agro, empresas privadas, para que possa desenvolver pesquisa. Só que a gente desenvolve pesquisa voltado ao interesse de alguns clientes, nossos produtores rurais. Então precisa essa união com os órgãos públicos para a gente desenvolver uma coisa que atinja esses 70 milhões de hectares aí, para que à medida que ele vai entrando no sistema de produção, você já tem informações e conhecimento bem difundido, porque esses eventos que a gente faz é voltado para o produtor rural e para os consultores. Então, há essa unificação de informação para a gente possa produzir cada vez mais. E tu vê, Edson, aqui no Brasil, nós falamos em termos de inoculantes para soja. Hoje, quase 100% do nitrogênio da soja é via biológica. Uhum. Só que existia uma pesquisadora, a Joana Dovenhay, que há 40, 50 anos atrás pregava, o Brasil tem micro-organismos que podem atuar fixando o nitrogênio, não em simbiose, mas ele se instalando na risosfera para aproveitar o nitrogênio do ar, transformar a matéria em produto em vida e depois ele voltar para a planta. A Joana Dovenhay falava no azospirilo, né, que foi há 40, 50 anos atrás. Ou seja, o Brasil gerou tanta pesquisa, nós temos que chegar com essa pesquisa ao produtor. Acho que esse vou usar o nome da tua firma, é um desafio, né? Você responde, por favor, eu quero te agradecer a sua participação aqui, Dr. Edson Borges, que é pesquisador da empresa Desafios Agro. Sucesso para vocês no evento. Obrigado também, João Pedro. Sua conclusão, por favor. Bom, fica aqui só o nosso agradecimento, esse espaço que vocês abrem à agricultura brasileira, à agricultura mundial, devido à nossa responsabilidade em produzir alimento para mais de 1 bilhão de pessoas, e evidentemente convidamos os produtores, os consultores do Brasil inteiro para que estejam conosco. O ano passado nós fizemos a primeira edição, tivemos 576 produtores e consultores, nós não esperávamos isso. Esse ano a gente está preparado para receber esse público, às vezes até mais. E nós já temos várias inscrições feitas e já tem gente do Brasil inteiro, do norte, sul, leste, oeste, então a gente está aqui o convite para que a gente possa ter mais pessoas, que o espaço ali é bastante grande.